This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, pare um pouquinho e avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo e a gente fica eternamente agradecido. Hoje o episódio é um pouco diferente. Você vai conferir o meu papo com Rubens Stuck, fundador do Sofá na Caixa, e Gabriel Valejo, Revenue Growth SVP Latin America da Oracle, que aconteceu durante o ACE Summit 2024. Essa é uma pequena amostra do que rolou durante esse evento, que reuniu empreendedores, investidores e corporações no dia 26 de julho em São Paulo. Mas não vai parar por aí, a gente vai disponibilizar todas as palestras em um outro feed, em um outro podcast exclusivo do ACE Summit. Tem papo com o Stélio Tolda, cofundador do Mercado Livre, com a Sofia Esteves, da CIA de Talentos e muito mais. O link está na descrição desse episódio. Agora vamos falar sobre dados e tomada de decisão. Tem muita coisa interessante que a gente debateu e eu acho que você vai gostar. Dá o play. Bom, muito obrigado aí, Rubens, muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar com vocês. E a gente vai falar de um tema que eu adoro, que é quando que a gente olha os dados, quando que a gente é criativo, como é que a gente combina essas duas coisas, né? Por isso que a gente fala de arte e ciência. E eu queria começar com vocês aqui se apresentando um pouco, né, falando um pouquinho dos negócios. Depois eu quero fazer algumas perguntas. O Gabriel já estava me explodindo na minha cabeça aqui. Tem um monte de coisa que eu quero perguntar para ele, o Rubens também. Mas começa com você, Gabriel. Fala um pouquinho da Oracle, como é que esse monstro aí global de software, em termos de o que está fazendo no Brasil e afins. Legal. Todo mundo me ouve bem aí também? Boa tarde a todos. Primeiro, super feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento, está sendo super legal. E só para dar um contexto, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, está no mundo inteiro, mais de 40 anos no mercado e atuando hoje muito forte em tecnologias cloud, que é uma coisa muito importante para o contexto atual que a gente vive, né? E olhando muito para a inteligência artificial. Então, uma empresa que olha do ponto de vista mais técnico para a infraestrutura, para a plataforma, para serviços, softwares de gestão de negócios com inteligência artificial embarcada. E hoje não dá para falar de tecnologia sem falar de AI generativa, então talvez isso surja aqui também um pouquinho, vou deixar um pouco para depois. E eu lidero uma área de Revenue Growth dentro da Oracle na América Latina, do México para baixo, fazendo um trabalho bem legal aí em toda a região. Boa. E você, Rubens? Conta o teu negócio, que é um negócio muito curioso, muito interessante, né? Criativo, né? Criativo. Pedro, obrigado pelo convite. Todo mundo me ouve bem? Boa. Cara, eu acho que eu me considero um empreendedor raiz. Estudo um pouco sobre o mercado, mas empreendo muito base na intuição e dados. Eu fundei uma consultora com 16 anos, abri alguns negócios de golfe sem saber jogar golfe, a maior da América Latina, abri uma empresa de quadros iluminados, fundei a Ecoflame Garden, uma empresa de móveis de área externa, focado só em vendas digitalmente. A gente abriu alguns pontos na Europa, Estados Unidos, e recentemente eu criei uma marca chamada Sofá na Caixa, que eu não imaginava que não tinha essa tecnologia no mundo, acabei patenteando faz 6 meses, focado em resolver o problema de sofás compactáveis, que chegam direto na casa, numa caixinha e ele se expande. Eu acho que todos os business que eu montei, consequentemente, acho que faz parte de uso aqui é o título Arte e Ciência, como a gente consegue juntar isso, que sempre foi de uma dor, uma solução, de uma coisa que a gente olha, que precisa, uma dor, e a gente dá uma pincelada, pintada e comunica isso de um pouco mais bonito. Muito legal. E depois, se o pessoal tiver curiosidade, você compartilha no final ali como é que o pessoal pode conhecer melhor o sofá, né? Porque eu acho que é super, super interessante, né? Super criativo, como o Gabriel falou. Agora, Gabriel, vamos abrir aqui os trabalhos. Você estava comentando sobre até que você estava em Stanford, né? Falou um pouquinho do cérebro processando dados, e a gente fala muito sobre dados, a gente imagina uma planilha, a gente imagina, mas não é assim, né? Você estava justamente falando o contrário, né? Sim, é bem interessante a gente falar dessa dualidade, né? Porque, primeiro, eu trabalho numa empresa que tem como base os dados. Então, é um driver para a gente o tempo inteiro. Mas se a gente for parar para refletir, assim, só para abrir a conversa, né, esse curso que eu fiz lá me abriu muito a cabeça. Porque no final, a nossa vida toda a gente está acessando informação. Então a informação ela não é uma planilha,
ela não é um número necessariamente, né? Eu brinco que quando a gente cai de bicicleta, a gente aprendeu alguma coisa ali. E aí, a hora que você aprende, aquilo vira uma informação, na próxima vez que você sobe na bicicleta, isso melhora. Então, esse tema, quando falaram, a gente vai falar de dados e intuição, o primeiro pilar para mim é não dá para desassociar uma coisa da outra, porque tudo que a gente tem de forma criativa é a soma das coisas racionais que a gente vê e do irracional. Teve um momento que a gente discutiu muito a racionalidade e a intuição do ponto de vista fisiológico do cérebro, porque a gente racionaliza, mas o irracional a gente não controla. Então, por mais que a gente esteja alimentando a nossa mente o tempo inteiro, seja para aprender algo novo na nossa vida pessoal, a tocar guitarra, a surfar, ou seja para tomar uma decisão no negócio, o nosso cérebro está fazendo switch sem a gente perceber. Então, é legal que é difícil a gente conseguir desassociar uma coisa da outra. Então, só para já começar a jogar aqui alguns conceitos. É muito curioso. Eu estava vendo um case esses dias de um camarada que sofreu uma lesão no cérebro e perdeu completamente a intuição, perdeu todos os aspectos intuitivos do cérebro. E essa pessoa não conseguia tomar nenhuma decisão. Ele falou assim, mas o que a gente vai fazer agora? Ela não sabia se ela fazia A ou B, e ela não conseguia, ela ficava processando, mas ela não tomava a decisão. Eu acho isso muito curioso, né? Quando a gente vai pensar, e hoje a gente vive num mundo em que os dados, né, o novo petróleo, né, já virou clichê, e a gente fala muito sobre isso, mas não tem como a gente criar nada de valor sem intuição. E, dito isso, eu queria que você contasse, Rubens, porque a gente estava falando, o Rubens falou, eu usei minha intuição para criar aqui a minha empresa. Comenta como é que foi o início e como é que você criou o negócio. Bom, eu já tinha uma empresa de móveis de área externa, digital, que eu criei faz 3 anos, que a venda era 100% digital, só que é uma marca posicionada para um público diferente, um A, e eu estava incomodado que eu vi que eu conseguia fazer uma marca sexy, legal, ter uma venda num local onde móvel normalmente commodity, normalmente você conhece a Sofá Verona, Sofá Itália, e eu vi que não tinha uma posição de marca nesse setor. Normalmente são varejistas que tornam uma marca do próprio produto. E nessa outra marca de produtos mais caros, eu falei, cara, velho, eu preciso um pouco mais acessível, que a gente atenda ao mundo todo. E eu vi que a demanda de sofás é uma pesquisa assim, majoritária, as pessoas pesquisam o produto e não consomem o produto que ela pesquisou. Esse é o dado, né? Esse é o dado. Então a gente ficou 4 meses pesquisando qual produto que a gente ia entrar e viu, cara, tinha o dobro de pesquisa de colchão, de qualquer outro item e não tinha conversão. Cara, velho, por que não tem isso? E a gente foi entender o padrão que acontecia. As pessoas, elas olham esse daqui, vai na loja mais próxima e compra outro. E tudo bem. Elas não reparam que isso é uma coisa diferente do que ela queria. Então o produto em si não era tão importante. Era sim a necessidade, a dor. Quando a gente olhou isso em todas as regiões do país, olhou a América Latina, falou, cara, é um dado isso que se repete. Porque você tem várias tomadas de decisão para tomar um móvel. Vai caber, esse é legal, várias tomadas, vários layers. Então, quando a gente olha esse dado, a gente fala, cara, eu preciso pensar alguma coisa que seja criativa para entrar 100% digital, que vá fazer sentido. Eu fiquei, acho que uns 3, 4 meses pensando em como que a gente ia comunicar. Qual que seria o item viral, qual que seria um item importável, qual que seria o produto em si. Então, o produto ele veio depois do dado. Eu acho que e depois que você sabe que ali tem uma correnteza, né? A gente brinca muito lá na empresa, na parte de growth, que cara, cadê a correnteza, né? Qual que é a correnteza que a gente tá? Depois da correnteza, a gente quer dar loop, mortal, caramba, 4, é mais fácil você errar. Você pode errar ali, mas você tá na direção que tem demanda. Tem espaço para você errar. Porque se você errar um pouquinho, logo mais você virou de costas lá, acertou outra veia. Então, acho que quando a gente vê que o canal era o sofá é um commodity, ninguém comunica sofá como uma marca no segmento que a gente estava, a gente ficou muito mais tranquilo para investir um pouco mais e, cara, fazer uma espuma tecnológica, tentando meses ali até sair o produto. E quando sai o produto em si, eu começo a dar risada. Eu falo, cara, tá bizarro isso aqui. Vou tentar ver se tem algum outro lugar no mundo. Não tinha. Até eu mesmo não sabia que não tinha esse produto. A gente acabou patenteando, mas acho que o mais legal da história é que a gente se diverte na maioria das vezes quando a gente está na correnteza, né? Você não está pressionado, você não está, porra, eu preciso acertar. É óbvio, pra acertar a gente tem que acertar sempre, a gente quer acertar sempre, mas quando você tá jogando contra a correnteza, cara, qualquer errinho, você fala, pô, você questiona o caminho, né? Então acho que dados foi fundamental para o business sair. A demanda de fato que o produto, que tinha o produto. E aí a gente começou a olhar quais produtos eram comercializados digitalmente, quais são as frete grátis, tudo isso a gente foi compondo a marca. Hoje o nosso foco
atuar o produto 100% pronto entrega, que hoje a gente não conseguiu ser uma realidade, a gente está há 6 meses de companhia. A gente veio batendo alguns recordes de e-commerce na categoria de moveleiro, com marca, com futuro expansão em alguns outros países. Mas acho que o ponto que hoje foca é, cara, vamos acertar a correnteza, né? Se a gente acerta essa correnteza, a gente está muito mais tranquilo para poder errar. Legal, muito legal. Eu adoro essas histórias começou você vendo, pô, peraí, a categoria sofá é mais buscada que colchão e outras, mas tem a menor conversão. E partir desse problema é muito legal, né? E correlacionando, Gabriel, com o teu dia a dia, né? Hoje, quantas pessoas você lidera na hora? Com que tamanho é o teu time? É uma estrutura grande, umas 500 pessoas. Umas 500 pessoas, legal. E como é que o líder hoje, né? Porque quando a gente, lá atrás, era assim, eu era o cara mais bem pago da sala, no final falava, não, eu acho que tem que ser assim, né? E hoje tem um cara que talvez não seja tão bem pago, mas traz a verdade que é o dado, né? Ele traz como um líder se porta no contexto atual, dentro de uma organização. Quando que você interpreta o dado? Quando que você puxa da equipe a intuição dos outros? Como equilibrar isso no dia a dia de um líder? É uma pergunta boa e complexa, na verdade, né? É bem complexo. Mas eu vejo assim, acho que a primeira coisa, independente do tamanho da empresa, independente do tamanho do time, às vezes você tem 5 pessoas, 10 pessoas, 200 pessoas, não importa o tamanho da empresa, eu acho que o que mudou principalmente é que antes a gente era os executivos ou os líderes, né? O CEO é o cara que tem a visão e que sabe para onde a gente está indo. E hoje a gente tem que saber fazer pergunta. Eu acho que a grande mudança que a gente tem, principalmente com acesso à inteligência artificial generativa, né, que isso está pondo aí na nossa cara, a gente não é preparado para fazer pergunta. A gente é preparado para ter resposta rápida. E aí o ponto que você falou da correnteza, que eu adorei esse conceito, dá para acertar grande na intuição, dá para acertar grande no dado, mas dá para errar grande nos dados e errar grande na intuição também. Você vê a pandemia. Quem preveu a pandemia? Cara, 2022, né? Nem lembro mais, já passou um tempinho, 2022. Não era anos 80. Tecnologia está aí, ciência está aí. Então, quando eu olho para a empresa, qual que é o desafio? O desafio, primeiro, fazer pergunta, saber desafiar o talento. Os dados, ela é a base. Então, para nós é como cultura. Não existe discussão que não tenha dado. Mas o dado, ele é um insumo. Ele não é um dogma. Porque o dado ele vai te dar como um guardrail, de estar no caminho certo ou não. Aí você vai falar, vou desafiar esse dado ou não. E para algumas coisas a gente consegue desafiar e para outras não. É que nem a gente, só sempre traduzindo para a nossa vida do dia a dia. Quantas vezes a gente desafiou o Waze e falou, caraca, me arrependi. Devia ter ficado no caminho do Waze. Todo mundo dá risada, porque alguém já passou por isso. Então, é o que a gente vive no dia a dia. E para mim tem um ponto importante. Quanto você democratiza a informação dentro da empresa, porque também isso por muito tempo foi assim, né? Só as lideranças tinham acesso à informação. Ontem eu mandei e-mail para a minha equipe inteira com um link falando, ó, tá aqui a ferramenta, vocês têm acesso a todos os dados de como a gente está operando na América Latina, todos os resultados. Quando todo mundo tem acesso à informação, você normaliza o diferencial de ter acesso à informação. E aí se abre espaço para insights, se abre espaço para debate, e aí se abre espaço para intuição das pessoas. Eu gostei muito da abordagem de fazer melhores perguntas, né? A gente vê agora com AI, pessoal, curso de como fazer uma boa query, né? De como fazer uma boa pergunta para AI te responder. E o que ilustra muito o seu ponto, né? Pô, não precisa nem perguntar para AI que está lá à nossa disposição para responder. Mas eu quero entrar agora nesse tópico da AI generativa porque é uma coisa que ela está impactando e vai impactar muito, praticamente, pode dizer todos os segmentos, né? Uns mais, outros menos, um mais na produtividade, outros mais lá na ponta, né, no negócio, no cliente. E a AI olha dados também e consegue encontrar padrões e tudo mais. E daí eu vou perguntar para você primeiro, você teve o seu insight baseado em dados, como é que, quando você olha para frente, né, e pensando na jornada empreendedora, qual o impacto para os empreendedores que estão começando ou que estão ali agora, essa ferramenta que, se a gente, né, as pessoas não entendem curva exponencial, isso aí já ficou lá quando a gente vê organizações exponenciais lá, a gente pensa assim, pô, ainda não está lá, ainda não é tão boa. Mas, cara, projeta 2 anos, projeta 3 anos, o negócio está exponencialmente melhorando. Né? Daqui a pouco vai ter o GPT-5 e aí o Meta lança não sei o quê, e Oracle lança não sei o quê. O mercado como um todo está lançando, está melhorando. Qual o impacto disso? Depois eu quero ouvir o Gabriel no business. Né? Eu tenho uma teoria que, cara, empreendedor e pesquisadores, a gente tem 2 pesquisadores dentro da companhia, eles são a mesma coisa, só que o empreendedor, ele um dia é 1 ano,
2 anos, um dia para o cara, e o pesquisador 20 anos está logo ali. Né? Então eu acho que a cabeça dos dois são bem parecidas, mas o tempo é o que muda. Se a gente consegue pegar esse tempo e analisar de forma dados de vários outros setores, o comportamento, hoje o que a gente foca muito é no comportamento. No comportamento não do meu setor, mas de vários setores. Então a gente tem vários dados de outros setores, por exemplo, de cosmético, que eu utilizo para o nosso setor. Então, que a gente vê que isso já é uma inovação que acontece, você trazer um comportamento de um outro setor para o seu. É meio que um cross de ações de outro setor, baseado em dados do que é acertado do outro setor, para o seu. No caso, no meu, que é o moveleiro, é muito fácil, porque o moveleiro está muito ultrapassado. Então você não tem tantas inovações e novidades no setor quanto setor. Eu acho que construção civil vem junto, o agro também vem junto. Alguns setores, você tem algumas oportunidades muito maiores de você não fazer uma coisa tão diferente e ser diferente, com dados de outros setores. Tem uma história interessante que eu estava no Vale do Silício e aí um professor brasileiro do laboratório de robótica, ele mostrou um padrão que era um bloco de silicone, falando assim, cara, mova esse bloco de silicone. Já chegou a ver isso? É um bloco de silicone. Ele falou, cara, eu quero que esse bloco ande. E deu várias opções para esse bloco andar. A gente, tava um outro grupo, falou, cara, faz isso aqui andar. Então a gente já pensou, cara, roda, colocar elástico, um monte de coisa para fazer aquele bloco girar. Daí mostra a AGI como ela fez andar. Ele cortou um bloco de silicone como se fosse uma sola de um tênis, colocou uns pistões de ar, aquele silicone inchava e deslizava assim, ó. Então, acho que assim, a AGI ela vem para te dar uma solução, não com base na evolução do que a gente já teve. Cara, com base nessa mesa, com base nessa água, eu vou criar uma coisa nova. Mas a AGI ela vem com possibilidades que a gente não criou, que a gente poderia criar. Então, acho que o futuro para as novas soluções, cara, provavelmente vão vir de outras áreas. Então, o melhor cara do setor X, ele veio de uma outra área e solucionou aquele problema, porque a dor era a mesma, mas de outro setor. Então, acho que a inteligência de dados, cara, eu acredito muito que outros setores vão comer espaço do setor atual, se a gente não ficar ligado nessa... Ou seja, tudo vai se tornar muito mais competitivo e vai ser muito fácil se eu não estiver extremamente atento aos dados e usando... Total. Eu acredito que um grande líder de um setor vai virar do outro também. Legal. Um abraço. Olha que interessante, né, Gabriel? E você também, assim como eu, tem um background de marketing, né, e tudo mais. Eu vou pedir para você falar de AGI também, mas a gente vê, né, quando começa aquela onda de nutrição de leads e tal, e aí quando, né, surgiu as primeiras ferramentas, mandando e-mail, aí tem aquele e-mail assim, acho que você não quer falar comigo, né, aqueles e-mails, é a última vez que eu mando... O tom pessoal no e-mail do robô, né? E aí, no começo funcionava, falava, porra, não, calma, vamos conversar. Hoje em dia a gente ignora, vai pro spam, e com AI, né, no marketing como um todo, né, tudo vai ser muito otimizado, né? Como é que a gente vai encontrar um edge, né, uma vantagem no marketing, né? Vai ter mais oportunidade? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, pensando no marketing especificamente, primeiro que Martech é uma coisa que não existia, né? Você pegar 20 anos atrás, quando eu comecei, falar, cara, essa profissão não existia. Então é uma profissão nova. E é legal trazer esse ponto, porque quando fala de inteligência artificial, a gente fica com uma discussão muito importante em relação ao trabalho, né? O futuro do trabalho, se o meu trabalho vai deixar de existir. E o que eu vejo historicamente é que a gente se reinventa. A gente cria novas formas de aplicar o nosso produto intelectual. E eu vejo que para o marketing, a gente tem talvez 3 vertentes importantes. Assim. A gente tem um lado da automação, de fato, que já vem acontecendo, já existem ferramentas de automação, lá drag and drop, no code, que você já desenvolve o que você precisa desenvolver. Mas com a AI generativa, eu acho que ela passa a ser uma automação ativa e pensante. E isso faz com que você consiga escalar a hipersegmentação e a hipercustomização. Eu acho que é um grande desafio. Então, abstraindo, você pode ter uma mensagem, pensar qual que é o futuro do banco. Para mim, o futuro do banco é um banco que um dia eu falei, Gabriel, vi que você comprou uma passagem aérea para Costa Rica, sei que você adora comer japonês e que você vai surfar. Então, eu já aluguei teu carro, já reservei o teu japonês e tua prancha já está pronta. Quantas pessoas a gente precisaria para pegar um banco, fazer isso para 50 milhões de clientes? Então, a AI pode fazer isso. Então, da perspectiva do marketing, em você melhorar a experiência do cliente, você criar novos modelos de produto, gerar novos modelos de consumo, para mim isso é super impactante. Que para mim isso é uma melhoria disruptiva. E tem a melhoria que para mim ela é incremental, que isso passa não só para o marketing, mas para qualquer área.
né, que é você usar a inteligência artificial para melhorar processos, para diminuir fricção entre áreas, para você tirar trabalhos mais operativos. Enfim, no marketing tem revisão de texto, construção de peça de comunicação. Replicar a peça para Repli- vários contextos, Putz, né? então, assim, quem tem, ainda mais as startups, né, quem está começando, que tem uma preocupação grande com escalar rápido, e um dos desafios de escalar rápido é você trazer talento bom, cara, o computador, ele é talvez 10 pessoas na prática, do ponto de vista operacional. Então, você vai contratar as pessoas que saibam pensar mais, que saibam olhar a tua visão estratégica e como é que você se diferencia como marca. Porque uma vez que todas as empresas têm acesso à mesma tecnologia, o chatbot está lá, o prompt está lá, e aí vem o valor da marca que você falou, como é que você cria o valor, né? E se posiciona de uma forma diferente. Então, para mim é um desafio interessante para os marqueteiros, porque a tecnologia vai fazer um trabalho operacional e você vai poder realmente pensar em estratégia, né? Voltando lá para o passado, né, quando a nossa educação como marqueteiros deveria ter um peso de tecnologia muito maior do que a gente teve, né? Então a gente não tem muita profundidade técnica, né? A gente, eu falo, nós de marketing, né? Não tem muita profundidade técnica na média. E essa é a pergunta que eu queria te fazer. Como é que a gente aprende? Porque nesse cenário que a gente está falando, eu pesquisei isso aqui, pá, vi isso aqui. Não, do jeito que você fala, pô, o negócio, o dado estava lá na tua cara. Não foi assim. Você teve que fazer ralar, você teve que pegar, baixar, base, não sei o quê. A pergunta é, e acho que o contexto, né, de todos nós aqui, que temos colaboradores e temos equipes e tudo mais, como que a gente sobe o nível da equipe para aprender a pensar sobre isso? Porque senão nem chega o dado na reunião para o Gabriel, nem chega o dado para... Como que a gente eleva o nível de capacitação, de conhecimento da equipe como um todo, do mercado como um todo, para a gente lidar com esse paradigma que é, como tu falou, absolutamente revolucionário, disruptivo na mais alta potência, né? Total, eu acho que o importante do dado é saber que dado, né? É saber o que a gente vai procurar, né? Vai procurar o quê? Então acho que a gente sempre o que a gente foca lá é, cara, achar um dado de cada vez, né? Uma estrela guia de fato que a gente vai buscar. Então, hoje a gente tem 6 engenheiros de dados, mas quando a gente começou, a gente só começou com um Power BI e que a gente, de fato, foi buscando quais eram os maiores players que vendiam esse produto. Então, a gente foi, cara, desde e-mail até porta a porta, até reunião diária, porque existem dados que nem eles mesmos têm. Então, pô, desde Mercado Livre até Amazon, até, cara, os maiores varejistas, a gente foi de porta a porta para saber se de fato esse dado estava batendo o que a gente tinha. Pô, são 25 mil unidades desse SKU que você vende, média desse, e a gente foi fazendo aglomerados os maiores. Quando a gente chegou no 80-20 ali, que a gente sabia que estava próximo, a gente falou, cara, beleza, vamos comprar mais informações, a gente comprou alguns dados também de pesquisas, mas eu acho que depois que você tem esse dado, acho que game change, acho que é validar, né, cara? Tipo, é validar se isso aqui de fato funciona. E o que eu gosto muito de digital, cara, é que você valida muito rápido e você valida com uma amostragem pequena, você consegue ter já o que vai ser. Uma coisa que sobre inteligência artificial que a gente tem utilizado muito é o efeito, cara, de como a gente propaga muito rápido a informação. E hoje existe um movimento de marketing, vocês devem conhecer, que é o movimento do GC, cara, do usuário que cria o seu próprio conteúdo. Cara, isso tem um poder muito mais forte do que, de fato, qualquer embaixador, influenciador, qualquer pessoa te indicando alguma coisa. Então, como marketing, hoje o que eu vejo são inteligências artificiais que medem o vídeo, quanto tempo aparece o seu produto e quanto tempo o criador de conteúdo fez um vídeo que é eficiente para fazer uma venda. Então, estratégias de marketing, a gente envia inúmeros produtos por mês, milhares de produtos por mês, para usuários finais fazerem produtos, criarem conteúdos, e a inteligência artificial medir se aquele vídeo foi válido para a gente ou não, se ela precisa recriar. Ou seja, para marketing, o que eu vejo é como a gente mede esse número de dados de todos os canais e de criações de conteúdos inúmeras que se estão funcionando ou não. Esse é o desafio que a gente encontra com forma padrão comportamental. Então, a gente vê que o usuário ele se identifica muito mais com pessoas comuns, ele se identifica muito mais quando ele vê a cada 2 segundos a marca aparecendo de forma moderada, quando o espaço está mediamente não tá bem feito, a iluminação está boa só na frente, mas não atrás. Então, a gente criou um script que a AI lê isso. Em vez de ficar um time de meninas só scriptando, cara, refaz isso, muito provavelmente, quando a plataforma boa tiver, até o criador vai ser substituído. Então, quem que está de olho nessa plataforma de criação de conteúdo sem o criador? Então, o que a gente estimula é cada vez mais levar o time que está hoje para visões de outros setores,
outras fazer imersões. Acho que as imersões são uma grande melhoria de você ir na imersão do cara que mais sabe fazer, né? Tipo, isso é cara, eu não sei se tinha esse acesso. Eu agradeço todos os dias. Às vezes eu tô nos locais assim que eu, por favor, cara, deixa eu fazer. Eu não tenho essa, é muito caro, dou uma negociada lá, mas você escuta diretamente da fonte do cara que está fazendo aquilo que você precisa fazer. Então acho que a imersão ela é maravilhosa. E eu tento colocar o time o mais presente possível nisso, tá atualizado pra gente não surfar essa primeira onda, mas, cara, usar de fato. Acho que não é por surfar a onda, mas, cara, é prático isso hoje. O time consegue ver que o cara do marketing hoje consegue ver que essa ferramenta vai ser apta para escalar ou a gente só está colocando uma ferramenta lá para ter mais número. O que eu mais fico puto, cara, é ter excesso de número. Excesso de número complica a decisão. Você fica olhando assim, caramba, vendi tanto para Minas, para Goiás, não faz sentido. Então, acho que hoje o foco da empresa é como a gente estimula mais o consumo do nosso produto, faz exatamente como a cosméticos te dá a vontade de ter aquele produto num segmento, e como a gente mede o que aquele conteúdo gera em massa na pessoa tomar a decisão de compra. Então, o pulo hoje aqui pra gente está aqui. Como a gente lê essa decisão da pessoa, essa decisão em massa. E aí, se a gente é baseado somente em dados, a gente, nesses últimos 2 meses, a gente cresceu o mercado para esse segmento. Então, com base em decisão social, a gente fez 70% mais venda do sofá nos últimos 2 meses, digitalmente. Então, a gente aumentou o dado, né? O dado agora, para o próximo, ele está maior. Então, essa visão de que talvez você pode aumentar o dado, sempre tem que estar considerado, né? Eu queria pôr Eu te perguntar se quer complementar. Não tem um ponto, estava discutindo na semana passada com o time um conteúdo específico que a gente vai usar para uma reunião com o cliente, mas que eu posso abrir aqui porque foi um conceito criativo muito legal, assim. A gente começou a discutir muito qual é o papel das tecnologias nos negócios, né? Que acho que isso é super, não só a inteligência artificial em si, mas todas as ferramentas de gestão. E independente do tamanho da empresa, hoje o que é mais legal da tecnologia é que ela está acessível para todo o tamanho de negócio. Né? Vocês viram lá fora, a gente está com o simulador de Fórmula 1, a mesma tecnologia que a Oracle Red Bull Racing utiliza, as startups estão utilizando. Buy My Sell, uma startup de Ribeirão Preto, usa exatamente a mesma tecnologia. E na prática, quando eu olho os dados, a gente chegou nesse conceito de futuro visível e futuro invisível. Muitas vezes o dado vai te dar um insight para o futuro visível, as coisas que são mais óbvias. Né, para conectar aqui com o conceito de como é que você equilibra as decisões e como é que você usa a intuição para chegar no modelo de negócio. Então, como é que a gente consegue fazer com que a empresa passe a usar os dados? E eu sou fã de dados. Eu acho bem importante as conversas passarem pelas informações primeiro, porque a informação ela meio que equaliza as opiniões. Né? Uma coisa é eu gostar do azul, você gostar do verde. Outra coisa é ele dizer que a camiseta vermelha com fundo sem luz vende mais. Porque Inclusive, o dado está aqui, dizendo. Ó, um dos valores da ACE é data first. Né? Porque a gente tem Not que olhar, only. exatamente, olhar o data antes da nossa opinião. Primeiro colocar o dado, depois a aí. opinião. Né? Então, esse é o grande ponto. E aí, isso faz com que você acabe tendo decisões possíveis com base no que você tem na sua frente. Por outro lado, existe uma necessidade da discussão mais disruptiva para você chegar em modelos que ainda não existem, que é o futuro invisível. Eu acho que é isso que as empresas, independente do tamanho, eu numa grande empresa tenho um desafio muito grande em relação a isso, porque uma máquina não é uma lancha que você muda a direção, você precisa de tempo, você precisa de informação, você precisa de comprovação, precisa de uma série de coisas, até para diminuir o risco, porque os riscos passam a ser cada vez maiores, mas equilibrar essas duas coisas é interessante. Aí voltando no ponto da AI que você trouxe, cara, e educação, eu acho que a gente tem um desafio prático. Não dá para trocar uma equipe inteira. Não dá para você trocar uma empresa inteira da noite para o dia. Eu ouvi uma frase muito legal que fala que primeiro que a inteligência artificial já está aí há décadas, né? Todo mundo sabe disso. Tem filme que mostra lá na Segunda Guerra já tinha. Tá aí. A inteligência artificial tradicional é como construir uma ponte, né? Você vê o ponto A ao ponto B, a distância, o que está embaixo, o que eu vou pôr em cima, a carga. Os engenheiros vão fazer isso assim. E a AI generativa foi um Big Bang. Foi como descobrir a cura de uma doença, né? O único que foi aquela coisa do machine learning. Isso é uma bola. Isso é uma casa, isso é um cachorro. Aí o computador respondeu, o cachorro está brincando com a bola na casa. Por conta de capacidade computacional e não existe uma explicação ainda lógica. É incrível, quando a gente lê os papers, é incrível. Black box. É mágico, ela simplesmente chegou num nível, Black box, fez assim. Black box. Não, ninguém tem. Tive o privilégio de conhecer o fundador da XAI, bater papo com ele, e, aquela coisa de ir na fonte, né? Como é que é Black box? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque é uma coisa muito nova, é um Big Bang. Então não tem faixa preta ainda. Quem fala que é faixa preta, cara, não é.
está todo mundo aprendendo. Então, a gente tem um desafio nosso como empreendedor, como gestor, como CEO, como executivo, como criativo, a gente tem que aprender a gente, pôr a mão na massa. Há 7, 8 meses atrás, a gente tinha eventos, eu pedia para a galera levantar a mão. Quem experimentou uma IA generativa? Menos de 20% da plateia. Quem experimentou IA generativa aí? Só para a gente ter uma ideia. Vou dizer que metade. 60%. Aquela Não, aqui ali não galera tem, né? Ali não tem. Então aqui tem uns 70%. Por aí. 70%, 80%. O pessoal, quem não experimentou, pelo amor de Deus, Tem que experimentar. Saiam daqui hoje, cara, ChatGPT, e vou dar um exemplo. Oracle, ou qualquer plataforma, mexam. Dá um exemplo, um amigo da Oracle, que é ciclista, ele falou, cara, tirei foto do câmbio da minha bicicleta e pedi para o ChatGPT me ajudar a regular o câmbio. E ele regulou o câmbio da bicicleta. Então, assim, mas por que eu estou trazendo isso? Primeiro, a gente tem que experimentar, tem que pôr a mão na massa. E 2, a gente tem que estimular um ambiente de construção colaborativa de aprendizado, cara. Porque a gente tem que... Essas frases de treinamento de internet, você tem que reaprender a aprender. É verdade. É verdade, porque a gente está viciado no modelo educacional que existe hoje, que a gente é pautado na decoreba, que você tem que aprender quanto que é 6 vezes 6 e ponto. Você tem que mudar o modelo. E você tem que contratar as pessoas que gostem de aprender. Que essa é a parada. Não tem mais essa coisa de eu sei pregar o prego e eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Vai mudar. Essa é a única certeza que a gente pode ter, né, Gabriel? E você falou de Fórmula 1, vou voltar para você aqui, porque você falou de Fórmula 1 antes da gente entrar aqui. E eu sempre falo, né, quando a gente empreende, né, Rubens, a gente tem que tomar decisões, né, com 70% dos dados, né, 70% de certeza, 60% de certeza. É 60. E aí vai. E aí tem muito a intuição para a gente conseguir tomar essa decisão. E quando a gente pega um ambiente altamente rápido, veloz e com muitos dados como a Fórmula 1, como é que isso funciona e você teve o acesso privilegiado aí, né? A Oracle trabalha diretamente. Conta aí essa história. Não, é legal, a história é legal. Primeiro que não é uma parceria de marketing. Eu sempre gosto de começar dizendo isso. Apesar do logo ser gigante, a Red Bull Racing é nosso cliente. Então eles usam as nossas tecnologias. Então no primeiro ano, o nosso logo era assim. Aí o segundo ano cresceu um pouquinho. O terceiro ano, porque eles realmente estão vivendo o benefício do uso da tecnologia. A gente tem muita ansiedade de tomar decisão nas nossas empresas, né, no dia a dia. Fala, cara, preciso fazer isso, preciso investir aqui, vou comprar uma fábrica, o cara da China me ligou. Imagina você fazer o tipo de decisão a quase 400 por hora. Essa é a parada da Fórmula 1. E na prática, se a gente for fazer o paralelo, imagine que são milhões de dados do peso do cliente antes dele fazer xixi no carro, porque eu já fiz essa pergunta para eles. Eles fazem xixi no meio da corrida. Então ele começa com peso, termina contra o peso, a pressão do pneu, a temperatura do asfalto, a velocidade do vento, se o vento mudou, são milhares de informações que são cruzadas antes, durante e depois da corrida, para eles tomarem as melhores decisões. Então, isso aplicado para nós, imagina isso para tomar uma decisão em relação a risco de crédito, se você é uma startup que trabalha com crédito. Imagina, a gente estava falando de logística, né, que é uma startup de logística. Imagina você ter a telemetria de todos os caminhões para fazer o motorista gastar menos pneu. Isso está na Fórmula 1 e pode ser de uma startup. Então, a Oracle Red Bull Racing hoje utiliza uma base de informação de dados muito estruturados. Não existe inteligência artificial sem dados. Então, se não existe uma estratégia de dados estruturada, a inteligência artificial não vai dar resposta boa, né? Garbage in, garbage out, aquela famosa frase, se o dado não é bom, a resposta vai ser péssima. E com base em tudo isso, a inteligência artificial que a gente chama de análise de Monte Carlo, que é 300, 400 mil processamentos diferentes para tomada de decisão, para ter decisão em tempo real. Então tem casos muito legais. E a minha oportunidade foi de bater papo com o Verstappen, que eu estava contando para você, né, no bastidor, que a gente acaba tendo acesso, foi super legal. Primeiro que uma coisa do espírito campeão, que a gente falou um pouquinho lá atrás, para mim me chamou muita atenção, dele entrar numa corrida com um campeonato ganho e ele entrar na corrida como se fosse a primeira vez, para ganhar. Isso para mim me chama... A gente tem que ser assim todos os dias. Mas tem um outro lado que eu perguntei para a equipe técnica de engenharia. Eu falei, legal, nós estamos aqui provendo a tecnologia. Qual que é o balanço do arte e ciência? Que o piloto, sou fã de Ayrton Senna, cara. Os caras, carro manual na chuva, ele ganhava. A tecnologia, ela vai cumprir 90% do papel. Mas vai ter o lado intelectual, o lado humano, que sempre vai prevalecer. E essa combinação é que é bombástica. Então, por que a gente se orgulha tanto da parceria da Fórmula 1? É porque a gente tem a melhor tecnologia lá, que está disponível para todo mundo. Não é o preço que só a Red Bull Racing pode pagar, porque você paga pelo que usa. Então, se você corre 10 centímetros, você vai pagar por 10 centímetros. Você corre a corrida inteira, você vai pagar pela corrida inteira. E os benefícios disso, né? O resultado sendo aplicado. E a gente pode levar isso para todas as empresas. Então, é bem legal o paralelo para a gente entender que isso está disponível e que a gente pode ter uma boa combinação. Como a Fórmula 1 é a combinação, né, da arte e ciência,
nos nossos negócios a gente tem que ter isso na veia. Animal. Eu acho que o legal é se tem algum dado do cara fora da curva, ele vira dado, né? É isso aí. E eu acho que é muito, assim, você só consegue tomar essa decisão se você é muito bom e se você pratica isso há muito tempo, né? Ou seja, você tem que estar pronto para ler o dado, para interpretar o dado, para tomar uma decisão. Então tem um misto da gente se preparar, né? Mas também a gente está extremamente aberto a surpresas, porque os dados nos dão surpresas e a gente sempre pensa de um jeito cartesiano, mas não assim, o que eu consigo aprender? O que tem aqui que eu não consigo, né? A Rita McGrath, aquela que eu acho que é viva, a mais relevante autora de inovação, ela fala que a neve derrete nas bordas. Então, assim, quando pega o topo de uma montanha, tem neve, a neve está derretendo ali nas bordas. E dentro de uma empresa, quando a gente pensa assim, pô, qual a tendência? Daí a gente baixa o relatório de tendências, não sei. Quando chega o relatório de tendência, já está atrasado. E o aprendizado que a gente tem, e eu sou bastante, eu tenho uma crença muito grande nisso, se você olhar os dados que você tem hoje, o que acontece no call center hoje, o que os clientes dizem hoje, você já consegue pegar o início da tendência. E com essa cenário, eu quero perguntar para vocês aqui, para ajudar todo mundo que tem que tomar dado, né, tomar decisão baseado em dado e intuição, uma palavra rápida de dica final aqui. Como que eu me preparo? O que eu preciso fazer? Vamos começar com você, Rubens. Eu separo em duas etapas sempre o que a gente tem que fazer. E no nosso progresso aqui, cada dia a gente está ao tamanho e está diferente. A gente está numa empresa em crescimento, em expansão rápida. Então a gente brinca que a gente não precisa estar excelente no que a gente está fazendo hoje, porque daqui a pouco a gente já não vai estar fazendo isso daqui. A gente já vai... Então, cara, não fica excelente aqui não. Porque às vezes a gente fica tão bom no negócio, pô, tô tão bom em fazer isso aqui, só que essa função é exatamente o que vai travar a gente. Então a gente olha muito qual o KPI máximo que a gente tem que ter, mas qual a gente tem que fazer no mês. Então esses dois pontos estão muito claros para o time todo. E o time entende, cara, não precisa ficar... A gente precisa bater essa meta mensal, mas o foco maior é aquela. Então acho que a divisão dos números, ela é dividida. Ótima dica, né? E você falou da estrela norte, né? Você saber com clareza onde que você quer chegar. E você, Gabriel, o que você diria? Eu acho que tem que treinar a fazer pergunta, porque a pergunta vai direcionar até o volume de informação que você precisa ter para ter a tomada de decisão. E você sabendo fazer a pergunta correta, você vai melhorando a forma de perguntar ao longo do caminho. Estruturar dados, óbvio, você tem que ter os dados para ter acesso, mas o mais importante é... E por mais idiota que ela pareça, né? São as melhores perguntas. Exatamente. Mas é óbvio, aí que tem, né? São as melhores perguntas. Eu acho que esse é o grande lance. E acreditar que todo mundo tem que estar inserido nisso. Porque às vezes a gente acha que não é pra gente. Puta, não tá na nossa hora. Eu tenho um business que é um business tradicional. Não existe mais tradicional no mundo que a gente está vivendo. Então, ter olhos abertos, aprendizado, experimentação e fazer pergunta. Excelente. E com isso, peço uma salva de palmas aqui para os nossos debatedores. Obrigado, foi excelente. Muito legal, valeu. Boa, obrigadão. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar @Ace Ventures. E para ir além do papo de hoje, eu recomendo você selecionar os episódios que fazem mais sentido para você no feed do Ace Summit, no podcast do Ace Summit, onde você vai poder conferir tudo o que rolou nessa edição de 2024. E se você gostar, não esqueça de se inscrever para receber em primeira mão o anúncio de quando vão começar as vendas do Ace Summit 2025. Voltamos na próxima semana com os episódios clássicos e tradicionais do Growthaholics. Até breve!